Meus amigos, um abraço aqui desde a Venezuela do Sul, cada dia mais piorada. Vamos lá. Olha, mas não estou sozinho hoje, hein? Não estou sozinho. Vamos falar hoje uma micro entrevista que o Políbio Braga, jornalista do Rio Grande do Sul, fez com o deputado e médico Osmar Terra, onde ele aponta algumas situações que denotam omissão, sonegação de informação por parte de Lula, do Planalto, em relação à saúde, o verdadeiro estado e condição de saúde do presidente. Mas antes disso, vamos cumprimentar o próprio interessado na conversa, que é o nosso amigo, o nosso querido presidente, eleito com uma vantagem imensa de 2 milhões de votos em 2022. Mas, doutor Luiz Mãozinha, como é que está o senhor? Está bito de... Caiu. Olha aqui, quase cai. Mas o senhor não cai muito fácil, não. E se cair, tem o doutor Calil para... olha como ele tá bonito com esse chapéu que ele arranjou, o figurino. Chapéu é do Aldo Rabelo, ou do Reinaldo Azevedo, não sei. Mas este é o nosso querido doutor Luiz Mãozinha, presidente da República. Terceiro mandato, vai para o quarto. Depois vai para o quinto, que não seja o quinto de Carlota Joaquina, né, doutor Luiz Mãozinha? Alguns dizem que o senhor já foi. Doutor Luiz Mãozinha, o senhor realmente é um ícone. O Trump vem aí, hein? Dia 20 de janeiro, o Trump vem aí. Mas o senhor vai se dar bem com ele, o senhor é safo. Como diria o doutor Marco Aurélio, o senhor é safo. Mas muito bem, as pessoas ficam dizendo que o senhor não está mais aí, mas o senhor está aí, eu estou vendo que o senhor está aí, com as marcas das cirurgias. O senhor se... Calma, o senhor só se fere se cai de banquinho de 30 centímetros. Aqui desta altura o senhor não vai sentir nada. E se tiver qualquer coisa, vai para aquela instituição, aquela fábrica de milagres chamada Sírio-Libanês, e lá o doutor Roberto Calil de Deus lhe cura. Todos estão dizendo que talvez o senhor não tenha feito trepanação, coisa nenhuma. Vamos mostrar o curativo, doutor Luiz Mãozinha. Aê, doutor Luiz Mãozinha. Muito bem, o senhor é um ícone. Um ícone. Sou um ícone. Muito bem, doutor Luiz Mãozinha. Saia, doutor. O senhor é muito folgado. Tem aprendido a ficar mais folgado ainda com a dona Jangita Perola. Muito bem, olha, gastamos mais de um minuto com o doutor, mas é importante, porque estamos falando dele. Meus amigos, está aqui um interessante trabalho que o veterano Políbio Braga faz. Ele entrevistou seu conterrâneo, Osmar Terra, deputado gaúcho, sobre uma micro-entrevista, como ele chamou. Nós vamos reverberar aqui. Ele fez essa entrevista sobre a saúde do Lula, já que o Osmar Terra é também um médico de mãos cheias. Bom, está aqui, micro-entrevista com Osmar Terra. Faltam informações mais completas sobre a saúde do Lula. Ao lado, ilustração do poder. O senhor, a primeira pergunta do jornalista, o senhor, que é médico, entende que faltam detalhes sobre a saúde do Lula, sobre a situação de saúde do Lula? Resposta do médico e deputado Osmar Terra. O sangramento na região frontotemporal ocorre numa área que pode influenciar alterações de comportamento importantes. Considerando que o estado de saúde dele interessa a toda a nação, até porque pode afetá-la profundamente de várias formas, a nação, seria interessante que mais detalhes fossem explicados nos próximos boletins para tranquilizar a população. Esta é a fala de um médico experiente e que é corajoso, o doutor Osmar Terra. Muitos médicos estão calados, assim como minha classe também está calada em relação a muitas coisas. Não é verdade? Outra pergunta do Políbio Braga. Existe risco deste sangramento se repetir mais uma vez? Sim ou não? Como se trata do presidente do país, cujas de sim ou não? Deixa só eu ver. Existe risco desse sangramento se repetir mais uma vez? Sim, entendi a pergunta de Políbio. Então vou voltar à primeira pergunta. Disse o Políbio perguntou o seguinte, é porque aqui a diagramação ficou um pouquinho estranha, até a pontuação, mas agora eu entendi. Eu fiquei perdido se era essa segunda,
uma pergunta maior ou se já emendava a resposta. Vamos lá. Primeira pergunta, como eu já disse, mas vou repetir. O jornalista pergunta ao médico Osmar Terra, que conhece bem Brasília: o senhor que é médico entende que faltam detalhes sobre a situação de Lula? Disse agora a resposta do médico: o sangramento na região frontotemporal ocorre numa área em que pode influenciar alterações de comportamento importantes. Quais comportamentos importantes? Já se falou: alteração neurológica, perda cognitiva, ou seja, a capacidade da pessoa pensar, tomar decisões, desde as mais simples, uma higiene, alguma coisa, a assinar alguma coisa como presidente da República. Então, o sangramento na região frontotemporal ocorre numa área que pode influenciar alterações comportamentais importantes. Considerando que o estado de saúde do presidente interessa a toda a nação, até porque pode afetar o país profundamente de várias formas, seria interessante que mais detalhes fossem explicados nos próximos boletins para tranquilizar a população. Aí vem a outra pergunta, agora sim, a segunda pergunta de Políbio. Existe risco desse sangramento se repetir mais uma vez? O médico respondeu: como se trata do presidente do país, cujas decisões afetam a vida de todos, imagino que o povo deve ter a informação completa. E ele disse: existe risco. Outra pergunta: por que razão a hemorragia intracraniana de Lula ainda precisa ser vista com precaução? A resposta, a pergunta é, a trepanação, a resposta do médico, a pergunta é, a trepanação, os 2 furos feitos no crânio dele para tirar o hematoma, foram suficientes? Essa é a pergunta que o médico faz para responder a pergunta do jornalista. O médico responde com a pergunta. A pergunta é, diz o médico, a trepanação, ou seja, os furos feitos no crânio do presidente para tirar o hematoma, foram suficientes para eliminar a compressão do hematoma e corrigiram a causa do sangramento? Vocês entenderam? A pergunta dele é uma pergunta retórica, porque tem certas respostas que ele não pode dar diante de todo o sigilo e a falta de transparência que o governo e a equipe do Dr. Calil tratam esse caso. Isto é uma vergonha. Aí o jornalista, evidentemente, faz uma pergunta inteligente para finalizar. Então o risco não terminou? A resposta do médico: ora, para ter uma concussão cerebral afetando todo o conjunto do cérebro, inclusive com pequenas hemorragias, e este foi o caso, distantes do local do impacto, me parece um caso que pode complicar. Ainda mais se tratando de um homem de 79 anos. Ele disse 78, mas já foram completados 79 anos. Vocês entenderam? Vocês entenderam? O pior é o seguinte, pessoal, vamos ser francos, vamos ser francos aqui. O Brasil está sendo feito de palhaço, todo mundo está trabalhando em hipótese, porque na verdade, há zero de concretude informacional. O prontuário deste homem era para ser colocado num site, porque trata, é isso que o Osmar Terra está dizendo, tantas pessoas já estão dizendo. O Mário Sabino, eu comecei dizendo isso antes, o Mário Sabino, o Alexandre Garcia, o Osmar Terra, mais uma meia dúzia de pessoas corajosas nesse momento, e eu já dizia isso desde o ano passado, desde antes da cirurgia do quadril. Olha, prontuário médico, ministros do STF, ainda mais agora que eles são os mais poderosos do mundo, presidente de Câmara, de Senado, ministro da Tribunal de Contas da União, presidente da República, essas altas autoridades, ministro do STJ, não tem direito a sigilo do prontuário médico. Se querem ter, peçam para sair e vão para a iniciativa privada, aí lá vão ter direito. Ninguém pediu nem insistiu para essas pessoas galgarem esses cargos públicos que lhes dão tantas benesses. Então, esses são os bônus. Quais são os ônus se você está exercendo uma função de interesse público? O seu prontuário médico, o sigilo que você teria a ele, direito a esse sigilo, está subordinado, está em segundo plano ao interesse público. Isso é uma nação civilizada agiria dessa forma. Mas nós no Brasil não somos civilizados. Bom, mas
Nós estamos vivendo no mundo de fantasias da Janja. Nós estamos vivendo na granja dos tortos da Janja com as suas cascatas artificiais. Aliás, alguns chamam maldosamente de casal cascatinha. Casal cascatinha, alguns dizem. Por quê? E agora vai piorar. Porque o Lula vai colocar um marqueteiro Sidônio, para dizer ao povo o seguinte: a partir de janeiro, já está montando a equipe, ele vai fazer um feudo, o Sidônio, dentro da Secretaria de Comunicação, e lá ele vai fazer... O lema do governo Lula agora, com esse marqueteiro, vai ser o seguinte: aquela máxima do humorista Groucho Marx: acredite em mim e não naquilo que os seus olhos estão vendo. Acredite em mim, né? Na fantasia, no marketing, na propaganda do governo Lula, e não na realidade que você está sentindo aí do outro lado. Mas vamos seguindo aqui que o mundo de Groucho Marx continua. Não obstante todas essas dúvidas que se tem, uma equipe médica extremamente tensa, todos os dias, principalmente desde o dia 10, naquela semana lá dentro do Sírio-Libanês, na coletiva final com Lula lá de chapéu, aquela mulher, pobre mulher, aquela médica que trabalha com Lula, a mulher tensa, não sei se é Carolina Germoli, alguma coisa, tensa, o doutor Calil, mais sim, jaleco branco, mais velho na profissão do que Tutankhamon no Egito, mas ele tenso, muita coisa em jogo e muita obscuridade. Não obstante toda essa coisa, essa realidade que está batendo a porta, o mundo encantado de Sidônio e Janja da Silva segue, a ponto que no domingo 22, a Janja registrou caminhada de Lula com cachorros em Brasília. Ficou ruim esse título, né? Está aqui no Metrópolis. Presidente se recupera de 3 cirurgias feitas na cabeça ao longo deste mês. O cara faz 3 cirurgias na cabeça, irmão. E o cara tá caminhando com cachorro. Depois que sofreu a tal da queda, que ninguém sabe se houve, a verdade é essa, antes de uma semana pescou um peixe lambari. Natal do quadril foi uma esculhambação que fizeram com a moral do brasileiro, porque uma cirurgia extremamente delicada no quadril, disseram que o sujeito fez a cirurgia em 1 hora e no mesmo momento aproveitou mais 3 horas para fazer uma plástica, que parece que está derretendo. Então, complicado, mas vamos seguir aqui o encantado mundo de Bob. Está aqui: Janja registra a caminhada de Lula com cachorros em Brasília. O presidente se recupera de 3 cirurgias feitas na cabeça ao longo deste mês. Caminhadinha, aí a Janja botou. Gostado que quando o Lula está supostamente internado e cirurgiado, ela nunca posta nada. Dessa última vez, por fim, postou aquele vídeo de 37 segundos com 5 edições, 5 cortes. Mas aí quando, não sei quem é que liberam eles para passearem com os cachorros, aí ela botou a legendinha, a blogueirinha: caminhadinha matinal nesse domingo nublado, escreveu Janja. A foto de um homem esbelto, andando assim à frente, de tanguinha branca, com camiseta slim branca, o chapéu do Aldo Rebelo de quem? Não é, doutor Luiz Mãozinha, o chapéu do Aldo Rebelo, que ele não perde mais agora, só anda com ele, deve estar um cheiro de suor danado. Mas vamos aqui. A primeira-dama do Brasil publicou nesse domingo um vídeo do presidente fazendo uma caminhada acompanhado de cachorros. Caminhadinha matinal nesse domingo nublado em BSB, escreveu Janja. Lula se recupera de 3 cirurgias realizadas na cabeça durante este mês. Não é um prodígio, um milagre, uma obra assim, realmente de Calil de Deus? E está andando como se nada tivesse acontecido. Na gravação ele aparece de chapéu, que tem usado para proteger o local dos procedimentos, camiseta e bermuda, e passeia por um jardim. A equipe médica de Lula vetou que ele faça exercícios físicos intensos, mas ele está livre para trabalhar desde que priorize o repouso.
Uma frase estranha, né? Livre para trabalhar desde que priorize o repolho. O presidente voltou para Brasília essa semana após 10 dias de avião, hein? O que os médicos não recomendam quando acontece uma coisa dessa de verdade, hein? Para se submeter às seguintes intervenções: trepanação, ele estava em São Paulo, fez trepanação, embolização das artérias meninges e remoção de dreno colocado na primeira cirurgia. Ai, rapaz, só Jesus na causa. Deixe seu like. Inscreva-se, se já é inscrito, confira aí a sua inscrição, comente de maneira moderada, seja singelo nos comentários, sem barbaridades. Considere também compartilhar esse vídeo e se inscrever como membro do canal.